Um massacre ao vivo. O que era para ser um debate equilibrado se transformou em um verdadeiro massacre político. Nicolas Ferreira enfrentou sozinho dois dos maiores nomes do governo Lula, Flávio Dino e Paulo Pimenta. A ideia da esquerda era simples: tentar encurralar e desmoralizar Nicolas em rede nacional. Com dois ministros contra um único deputado, a vitória parecia garantida para o governo. Mas o que aconteceu chocou o Brasil. Nicolas, tranquilo e afiado, rebateu cada acusação, desmontou todas as narrativas e deixou os ministros sem resposta. O estúdio entrou em colapso, a internet explodiu e os produtores do programa entraram em pânico ao perceberem que o governo havia cometido um erro grave ao aceitar esse debate. E você precisa assistir esse momento histórico. Prepare-se para ver Flávio Dino e Paulo Pimenta sendo destruídos por Nicolas Ferreira. Assista agora. O Brasil parou para assistir a um dos debates mais esperados dos últimos tempos. O canal de TV aberta anunciou um programa especial, reunindo três grandes nomes da política nacional para um confronto de ideias. De um lado, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e atual indicado ao STF. Conhecido por seu tom professoral e seu discurso autoritário, Dino acredita que pode humilhar Nicolas no embate. Ao lado dele, Paulo Pimenta, atual chefe da comunicação do governo Lula. Com seu estilo agressivo e postura ofensiva, Pimenta já chega preparado para atacar Nicolas diretamente. E do outro lado da mesa, Nicolas Ferreira, o jovem deputado que já se tornou um dos políticos mais influentes do país. Mesmo sozinho contra dois membros do governo, ele não se intimida e está pronto para o embate. Nos bastidores, os produtores estavam tensos. Esse debate poderia marcar a história da TV brasileira. Boa noite, Brasil! Está no ar mais um debate especial. O apresentador, posicionado no centro da mesa, dá início ao programa. Hoje teremos um encontro inédito entre três grandes figuras da política nacional. De um lado, o ex-ministro da Justiça e agora indicado ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Também conosco, o chefe da SECOM do governo Lula, Paulo Pimenta. E do outro lado da mesa, um dos deputados mais influentes da nova direita, Nicolas Ferreira. O estúdio se divide em aplausos e murmúrios. Nicolas entra na arena com passos firmes, vestindo um terno escuro bem alinhado, demonstrando tranquilidade e confiança. Flávio Dino e Paulo Pimenta trocam olhares confiantes entre si, acreditando que terão a vantagem. Mas eles não fazem ideia do que está por vir. O apresentador faz a primeira pergunta. Vamos direto ao ponto. Deputado Nicolas, você tem sido um dos maiores críticos do governo Lula, mas está aqui hoje contra dois nomes de peso dessa gestão. O que o senhor tem a dizer para começar esse debate? A plateia aguarda a resposta. Nicolas sorri levemente, pega o microfone e responde com tranquilidade. Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu sou apenas um deputado, enquanto meus adversários aqui representam diretamente o governo. Isso já diz muito sobre o que está acontecendo no Brasil. Precisam de 2 contra 1, porque sabem que sozinhos não teriam argumento suficiente para me enfrentar. Bum! O estúdio reagiu. Flávio Dino forçou um sorriso, balançou a cabeça e pegou o microfone. Ora, deputado, essa sua mania de se colocar como vítima já está cansativa. Estamos aqui para debater ideias, não para você criar mais uma narrativa de perseguição. Paulo Pimenta interveio imediatamente, tentando intimidar Nicolas. Exatamente. Você é bom de palco, Nicolas, mas a verdade é que o governo que você defende destruiu o Brasil. Agora, estamos reconstruindo tudo que foi arrasado nos últimos 4 anos. A plateia vibrou com a provocação. Essa era a primeira tentativa de encurralar Nicolas, mas ele não se intimidou nem por um segundo. Ele pegou o microfone e respondeu calmamente. Curioso, ministros,
Sempre falam que o governo Bolsonaro destruiu o Brasil, mas eu pergunto, se tudo estava tão ruim, por que vocês mesmos continuam com várias políticas criadas por ele? Bum! O estúdio ficou em silêncio. Dino fechou o semblante e Pimenta tentou cortar a resposta. Olha, deputado, uma coisa é certa. Nós estamos reconstruindo um Brasil destruído pela extrema-direita. Nicolas sorriu de canto e não deixou passar. Vocês chamam de reconstrução aquilo que o povo chama de retrocesso. Porque, na prática, o governo Lula só reconstruiu uma coisa: o esquema de corrupção e a censura da mídia. Bum! O estúdio reagiu fortemente. Os ministros trocaram olhares nervosos. Flávio Dino tentou recuperar o controle da conversa. Deputado, você usa palavras fortes, mas se esquece que estamos falando de um governo democrático. O que nós queremos é um Brasil mais justo e, para isso, precisamos regular certas coisas, como o que é dito na imprensa e nas redes sociais. Eram as primeiras insinuações sobre censura. Nicolas não perdeu tempo e cortou na hora. Então é isso? Agora vocês assumem que querem controlar o que as pessoas falam? Chamar de regulação não muda o fato de que isso é censura disfarçada. Bum! O estúdio explodiu em aplausos. Nos bastidores, os produtores começaram a ficar inquietos. Flávio Dino tentava manter a compostura, mas já percebia que a estratégia de intimidar Nicolas não estava funcionando. E o pior ainda estava por vir. Esse debate estava longe de terminar. Nicolas não só resistia, mas começava a virar o jogo. O debate estava pegando fogo. Flávio Dino e Paulo Pimenta, confiantes de que Nicolas Ferreira ficaria na defensiva, se surpreenderam ao ver que o deputado não apenas resistia, mas estava dominando a discussão. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares tensos. A plateia, antes dividida, agora começava a reagir cada vez mais às respostas afiadas de Nicolas. Mas Dino e Pimenta não iriam recuar tão fácil. Flávio Dino tentou retomar o controle do debate, cruzando os braços e olhando para Nicolas com seu típico tom professoral. Deputado, o senhor usa muito a palavra censura, mas vamos ser sinceros. O que estamos propondo não é censura, é regulação democrática da mídia. Nós queremos impedir a desinformação, fake news e discursos que colocam a democracia em risco. A plateia reagiu com murmúrios e alguns aplausos. Essa era a tentativa clássica de justificar controle estatal sobre a imprensa e as redes sociais. Mas Nicolas já esperava essa jogada. Ele sorriu de canto, pegou o microfone e respondeu calmamente. Ministro, quando um governo diz que quer regular a mídia, o que ele realmente quer é controlar o que pode ou não ser dito. Isso não é democracia, isso é autoritarismo disfarçado. Bum! O estúdio reagiu com aplausos. Dino tentou interromper, mas Nicolas continuou com firmeza. Quer um exemplo prático? Durante a pandemia, qualquer um que discordava das decisões do governo ou questionava as vacinas era censurado nas redes sociais. Meses depois, a própria ciência provou que várias dessas críticas estavam corretas. Então, eu te pergunto, ministro, quem decide o que é verdade? O governo? O STF ou o povo brasileiro? Bum! A plateia vibrou. Paulo Pimenta tentou desviar a discussão, batendo na mesa e pegando o microfone. Deputado, essa é uma falsa narrativa. O Brasil precisa combater a desinformação, porque notícias falsas colocam a democracia em risco. Quem espalha fake news precisa ser responsabilizado. Essa era uma tentativa clara de enquadrar Nicolas como alguém que espalha desinformação. Mas ele não caiu na armadilha. Ele olhou diretamente para Pimenta e rebateu sem hesitar. Curioso, vocês falam tanto em combater fake news, mas só combatem as que não favorecem o governo. Quando a imprensa disse que Bolsonaro estava planejando um golpe, mesmo sem provas, vocês não chamaram isso de fake news.
Quando divulgaram que Lula estava sendo perseguido injustamente, isso não era desinformação, né? Bum! A plateia explodiu. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos. Paulo Pimenta ficou visivelmente desconfortável, mexendo em alguns papéis à sua frente. Flávio Dino interviu rapidamente, tentando mudar de assunto. Deputado, não vamos transformar isso em uma guerra ideológica. O que queremos é um país mais justo, onde as pessoas tenham dignidade. E para isso, precisamos de um Estado forte, que proteja os mais pobres. Essa era uma tentativa de apelar para o emocional e mudar o foco do debate. Mas Nicolas já estava preparado para essa cartada. Ele tomou um gole d'água, ajeitou o microfone e respondeu com precisão cirúrgica. Estado forte? Forte para quem? Para o povo ou para os políticos? A plateia murmurou, surpresa com a resposta direta. Nicolas continuou. O problema do Brasil não é a falta de um Estado forte, é o excesso de um governo que quer controlar tudo. Vocês dizem que defendem os pobres, mas, na prática, só defendem o Estado grande. Porque um povo dependente de auxílios é um povo que continua votando em vocês. Bum! O auditório explodiu em aplausos. Nos bastidores, os produtores estavam completamente tensos. Paulo Pimenta, claramente incomodado, bateu na mesa e tentou partir para o ataque direto. Deputado, seu discurso é bonito, mas vamos falar de realidade. O governo Lula tem investido bilhões para melhorar a vida dos mais pobres, enquanto o governo Bolsonaro cortou direitos, desmontou políticas sociais e deixou um rastro de miséria. A plateia vibrou com a provocação. Essa era uma tentativa de pintar Nicolas como alguém que defende o desmonte social. Mas ele já esperava por isso. Nicolas olhou diretamente para a câmera, ajustou o microfone e respondeu com frieza. Paulo, eu sei que você gosta de falar em realidade. Então, vamos falar de números. No governo Bolsonaro, tivemos recorde na geração de empregos, inflação controlada e preços baixos dos combustíveis. Hoje, com o governo de vocês, temos o contrário. Desemprego aumentando, inflação disparando e gasolina mais cara. Qual Brasil era melhor? O que vocês chamam de desmonte ou o que o povo chama de prosperidade? Bum! O auditório explodiu. Flávio Dino e Paulo Pimenta trocaram olhares, sem saber como rebater. Nos bastidores, os produtores estavam completamente inquietos. Nicolas, vendo que estava no controle do debate, fez a última cartada da noite. Vocês podem continuar falando em narrativa, mas a realidade não mente. O povo brasileiro já entendeu que esse governo não trabalha para eles, trabalha para se manter no poder. Bum! A plateia aplaudiu de pé. Flávio Dino tentou disfarçar o desconforto, mas já estava claro que a estratégia inicial do governo não estava funcionando. Paulo Pimenta, com o semblante fechado, tentava formular uma resposta. Mas o apresentador percebeu que o debate estava fugindo completamente do controle da produção. Nos bastidores, os produtores começaram a discutir entre si sobre como encerrar a entrevista sem parecer uma fuga. Mas Nicolas ainda tinha mais cartas para jogar. Esse debate estava longe de acabar, e a humilhação para Dino e Pimenta só estava começando. O estúdio estava em ebulição. Nicolas Ferreira, sozinho contra dois dos principais nomes do governo Lula, não só resistia aos ataques, mas dominava o debate com respostas afiadas e cirúrgicas. Nos bastidores, os produtores estavam nervosos. O que deveria ser um embate para expor Nicolas se transformou em um verdadeiro massacre contra Flávio Dino e Paulo Pimenta. Os ministros trocaram olhares discretos, percebendo que não conseguiram desestabilizar Nicolas até agora. Mas eles tinham mais uma cartada. Flávio Dino ajustou os óculos, recostou-se na cadeira e usou sua voz calma e professoral para tentar inverter o jogo. Deputado Nicolas, você fala muito em liberdade e democracia,
Mas o que vemos hoje no Brasil é um aumento da radicalização política. O senhor não acha que seu discurso incentiva o ódio e divide ainda mais o país? A plateia reagiu com aplausos e murmúrios. Essa era uma tentativa direta de enquadrar Nicolas como alguém que alimenta a polarização. Mas ele não perdeu tempo. Nicolas manteve a calma, pegou o microfone e respondeu friamente: Ministro, radical não é quem defende suas ideias com firmeza. Radical é quem tenta criminalizar quem pensa diferente. Bum! O estúdio reagiu forte. Nicolas continuou sem dar espaço para interrupção. Quando Lula chama empresários de fascistas, isso não é discurso de ódio? Quando ministros do STF ameaçam prender jornalistas, isso é defesa da democracia? O que vocês querem não é acabar com o ódio, é silenciar quem incomoda. Bum! A plateia aplaudiu de pé. Flávio Dino ajustou a postura na cadeira, percebendo que o ataque não surtiu efeito. Paulo Pimenta, mais impaciente, pegou o microfone e tentou um golpe mais direto. Deputado, o senhor diz que o governo quer censurar as pessoas, mas vamos falar de fatos. Quem ameaçou fechar o STF foi o ex-presidente Bolsonaro. Quem atacava jornalistas e incentivava a violência nas ruas era a direita. Vocês falam de liberdade, mas tentaram um golpe contra a democracia. A plateia explodiu em aplausos. Essa era a cartada final para associar Nicolas e a direita a um suposto golpe. Mas Nicolas não caiu na armadilha. Ele sorriu levemente, pegou o microfone e rebateu sem hesitação. Paulo, curioso? Vocês falam de democracia, mas quem solta bandidos condenados para voltarem ao poder são vocês. Quem usa a imprensa para perseguir opositores são vocês. Quem criminaliza adversários políticos são vocês. Mas quando um conservador faz críticas, dizem que é ataque à democracia. Qual é a lógica disso? Bum! O estúdio ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Nos bastidores, os produtores estavam aflitos. Flávio Dino tentou se manter sério, mas ficou visivelmente desconfortável com a reação do público. Paulo Pimenta tentou rebater, mas Nicolas continuou sem dar brecha. Vamos falar de golpe, Paulo? Quem tentou controlar a mídia para impedir críticas ao governo? Quem articula investigações contra adversários políticos? Quem defende regular a internet para limitar o que pode ou não ser dito? Democracia não é o que vocês defendem, é o que vocês tentam destruir. Bum! O auditório vibrou. Dino e Pimenta estavam sem saída. Nos bastidores, os produtores falavam no ponto eletrônico, buscando uma forma de encerrar o debate antes que a situação piorasse ainda mais. Mas Nicolas não tinha terminado ainda. Ele olhou diretamente para a câmera e disparou o golpe final. A verdade é simples. Vocês não querem democracia, querem hegemonia. O que incomoda vocês não é a extrema-direita, é o fato de que o povo acordou e não aceita mais ser enganado. Bum! A plateia explodiu em aplausos. Dino e Pimenta estavam visivelmente incomodados. O apresentador do debate, percebendo o clima tenso, tentou conduzir para o encerramento. Bom, senhores, nossa conversa foi intensa, mas o tempo está acabando. Gostaria que cada um deixasse uma mensagem final para o público. Paulo Pimenta pegou o microfone rapidamente, ainda tentando recuperar terreno. Eu só quero dizer que seguimos firmes no propósito de reconstruir o Brasil e combater aqueles que espalham fake news e ódio. A plateia reagiu com aplausos, mas de forma tímida. Flávio Dino, com o rosto sério, acrescentou: defendemos uma democracia sólida, onde todos tenham espaço. O que estamos construindo é um Brasil para todos, não só para um grupo. Mais aplausos discretos, mas sem empolgação. Então, chegou a vez de Nicolas falar. Ele pegou o microfone, olhou diretamente para a câmera e disparou. O Brasil precisa de liberdade, não de narrativas. O povo já percebeu quem quer construir o país
e quem quer apenas se manter no poder. O tempo da mentira está acabando. Bum! A plateia explodiu em aplausos de pé. Flávio Dino e Paulo Pimenta se entreolharam, sabendo que tinham perdido o debate. Nos bastidores, os produtores estavam em completo desespero. O apresentador encerrou a transmissão rapidamente, tentando minimizar os danos. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. O programa saiu do ar, mas a repercussão estava apenas começando. E o pior ainda estava por vir para o governo. A internet explodiu em tempo real. Nicolas Ferreira humilha 2 ministros ao vivo. O governo Lula não estava preparado para isso. A esquerda tomou uma surra em rede nacional. O vídeo começou a viralizar instantaneamente. A mídia tentava minimizar o impacto, mas era tarde demais. Nicolas não apenas enfrentou 2 ministros do governo ao mesmo tempo, como saiu vitorioso do embate. E naquele dia, milhões de brasileiros viram, com seus próprios olhos, que o jogo estava mudando. O estúdio estava um caos nos bastidores. Flávio Dino e Paulo Pimenta, confiantes no início, agora saíam do debate visivelmente incomodados. Nicolas Ferreira, sozinho contra 2 ministros do governo Lula, não só resistiu como dominou o embate, expondo as contradições e fragilidades da esquerda ao vivo. Mas o impacto estava apenas começando. As redes sociais entraram em erupção assim que o debate foi ao ar. Nicolas humilha 2 ministros ao mesmo tempo. A esquerda foi pega de surpresa. Flávio Dino e Paulo Pimenta não tinham argumentos. Cortes da entrevista viralizaram rapidamente no YouTube, TikTok, Instagram e Twitter. Comentários e hashtags dominaram os trending topics. Hashtag Nicolas Ferreira humilha. Hashtag Governo desmascarado. Hashtag Liberdade contra censura. A Globo e outros portais tentavam abafar a repercussão, mas era tarde demais. Nicolas Ferreira havia destruído 2 dos principais representantes do governo Lula, ao vivo, diante de milhões de brasileiros. O embate, que deveria enfraquecê-lo, se tornou um dos maiores tiros no pé da grande mídia. A direita comemorava a vitória esmagadora. A esquerda tentava minimizar o estrago, mas o Brasil inteiro já tinha visto a verdade. E naquele dia, milhões de brasileiros perceberam que a narrativa estava ruindo. Jornalistas aliados ao governo tentavam distorcer os acontecimentos. Portais como UOL e Folha diziam que Nicolas espalhou fake news, mas os vídeos mostravam o contrário. Influenciadores da esquerda tentavam mudar de assunto, mas o público continuava falando do debate. O estrago já estava feito. A entrevista, que deveria ser um desafio para Nicolas Ferreira, se tornou um massacre contra a esquerda. E o governo Lula saiu completamente desmoralizado. E foi assim que o que deveria ser uma entrevista difícil para Nicolas Ferreira se tornou um verdadeiro massacre ao vivo. Flávio Dino e Paulo Pimenta, 2 dos ministros mais poderosos do governo Lula, acharam que conseguiriam encurralar Nicolas em um debate. Mas o jogo virou completamente. Nicolas destruiu as narrativas, desmontou os ataques e saiu como o grande vencedor. A internet explodiu. Hashtags viralizaram, cortes da entrevista se espalharam pelas redes sociais, e o governo tentou, sem sucesso, minimizar o estrago. Agora, eu quero saber de você. O que achou do debate? Quem venceu esse embate? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!